Então, toda essa situação pós-abolição fez com que a população da área rural de Búzios fosse predominantemente uma população negra, que deu origem às comunidades quilombolas, né, que é a fonte das comunidades quilombolas. E até algumas áreas, como Vila Verde, o Alto da Rasa, essa população até algum tempo atrás era predominante. Agora, com a especulação imobiliária, eles estão saindo. Mas eles mantêm essa identidade deles, eles lutam pela preservação dos direitos deles e da questão da terra, né? Porque é muito importante essa questão de revalorizar o significado dessas populações que permaneceram nessas terras depois da escravização de seus ancestrais, foram expulsos, enfrentaram perseguições, enfrentaram toda uma dificuldade que existia imensa. Dona Uia, né, que é uma pessoa assim lendária, Dona Uia me contou que para ir a Cabo Frio não tinha condição aqui, ela saía a pé daqui até o centro de Cabo Frio. Né? Então, essa vivência foi muito importante para essas populações. O Porto das Canoas, que tem ali no final do município, né, que marca quase que o final do município, o Porto das Canoas era uma pesca, né, ainda da maneira tradicional. Eles faziam os barcos, eles iam a pescar. Então, toda essa preservação cultural, né, mostra a dignidade, a riqueza, a importância dessas comunidades na população do município de Armação dos Búzios. Existem o relatório de uma antropóloga, a Helena Cantarino, que ela dá o título do relatório dela, Rasa é Terra dos Pretos, porque até algum tempo atrás a Rasa era a terra dos pretos. Primeiro é a titulação. É resolver algo lá de trás, né? A gente não está pedindo favor, não está pedindo nada, a gente está reivindicando algo que é nosso de direito, que foi pago um arrendamento sobre essas terras. A gente está pedindo algo de compensação dessa mão de obra, dessa mão escrava que teve lá atrás. E os herdeiros, né, que eu falo, né, as pessoas estão acordando, né, pelo menos eu acordei. Né? Eu penso ainda de início muito forte a questão territorial do quilombo. Então, eu não estou sozinha, porque tem Bahia Formosa, tem Beth, que luta pela questão territorial, tem a Rasa, tem Botafogo, tem Caveira, Botafogo, que é o Robertão, o pessoal também que está em cima. Tem o quilombo de Preto Fogo, que foi titulado, que é o único quilombo titulado aqui na área. Tem o quilombo de Maria Romana, tem o de Sobara, que está lá naquele meio daquele canavial. Tem o quilombo de Prodígio. Então, tem 10 comunidades quilombolas, 9 comunidades quilombolas aqui, que vai te dando força. Né? Às vezes as pessoas têm medo, porque ainda vem daquele processo de opressão. Né? O opressor ainda ele consegue entrar na cabeça das pessoas, irmão. Se falar aí, você falar sobre a terra, olha, não se mete com ele não, que ele é perigoso. Mas só que o nosso direito bate na porta. Semana passada eu tive uma reunião e a menina falou assim, mas aí você não acha que vai correr risco? Eu falei, não, chegou o momento, chegou a hora. Porque até quando a gente vai ficar enrolando pela questão territorial? Então esse mês de julho que vai entrar agora, vai ser um mês assim muito... que a chapa vai esquentar, entendeu, Dô? A chapa vai esquentar. Então, essa questão dos traficantes também é muito interessante, porque, na verdade, foram eles que trouxeram o tráfico para aqui. O tráfico era uma atividade ilegal. Mas, por outro lado, a gente também tem que ver que a maioria desses traficantes que trabalhavam na ilegalidade, quando o tráfico foi proibido por um governo que permitiu durante mais de 300 anos uma atividade ilegal. Aqueles enriquecidos viraram os barões do império. Então, eles não queriam mais ser acusados de praticarem uma atividade que agora é ilegal. Então, o que vai acontecer? A introdução, o tráfico de jovens que vão depois atuar no tráfico. Esses meninos, como o traficante que aqui ficou famoso, que tem até a praia dele, eu tenho o registro, como eu falei, no Arquivo Nacional, o documento, ele dando as diretrizes da fazenda dele até Tucuns, era o José Gonçalves da Silva. O José Gonçalves da Silva, através de uma bolsa de pesquisa do Ministério da Cultura, eu fui ao Porto,
porque todos esses traficantes que atuaram na ilegalidade eram meninos que vieram do Porto. José Gonçalves chegou aqui no Rio de Janeiro, lá na cidade, né, na corte, com 12 anos de idade, sozinho, e foi trabalhar como faxina. Faxina ou vassoura era aquele menino que ficava no armazém. No final do dia ele limpava o armazém, era moleque de recado, ia levar um recado para um, para outro. No final do dia ele fazia a limpeza e dormia no próprio armazém, ele não tinha casa. Então, aos poucos, o José Gonçalves, com essa turma, quando o tráfico ficou ilegal, eles perceberam no tráfico ilegal uma chance de enriquecerem, né? E o José Gonçalves enriqueceu muito, como o José Gonçalves Teixeira Bastos também. E principalmente o mega traficante desse grupo grande, né, que se formou no Rio de Janeiro, era o Manuel Pinto da Fonseca. Manuel Pinto da Fonseca foi um homem que ficou tão rico aqui no Brasil, veio também sem nada. Ficou tão rico que a casa que hoje é o Museu do Catete era propriedade dele. Só que ele teve um apoio de autoridades. E aí, quando o tráfico pegou que iam prender, ele saiu fugido, né, foi para a Bahia. Da Bahia ele voltou para Portugal e levou uma fortuna imensa, que fundou um banco em Londres, com a fortuna que ele tirou daqui. Quem vai a Portugal, na cidade de Sintra, né, em Sintra tem a Chácara da Regaleira. A Chácara da Regaleira é uma propriedade maravilhosa que ele construiu com dinheiro daqui. E o José Gonçalves, que era o traficante que ficou aqui, foi o único que foi preso. Foi aquele, vamos pegar um para ser o exemplo. E pegaram que não era, que tinham certas rivalidades, né? Aquele grupo grande de políticos que se interessavam pelo tráfico, mas ficavam do lado de fora, ficavam atrás da cortina. Pegaram o José Gonçalves. Só que eles não contavam que o José Gonçalves tinha um gênio terrível. E ele não se conformou dele sozinho ser processado. Ele, em todos os processos que ele entrou, e tem o processo, está no Arquivo Nacional, ele fala assim, o tráfico é uma coisa que não se faz sozinho. Se eu traficava, cadê os que traficaram comigo? Por que não foram presos? Né? Olha, ele acusava o ministro da Justiça, Eusébio de Queiroz, que foi o autor da lei de 1850 acabando com o tráfico. Ele falava, o senhor é prepotente ladrão, venha a público se defender, eu estou lhe chamando de ladrão. E o Eusébio de Queiroz se calava por algum motivo. Talvez porque a família do Eusébio de Queiroz era muito dominante no tráfico da legalidade. No período legal, eles traficavam. O Museu da Escravatura em Angola, né, em Luanda, é na casa de um ancestral da família do Eusébio de Queiroz. Então, tudo isso pode ter sido somado e ele acusava o Eusébio de Queiroz, e ele acusava as pessoas. Aí ele entra no processo porque o sócio dele, aqui no tráfico, foi preso, e era vereador em Cabo Frio. E ele falava, ué, por que meu sócio não foi preso? Se eu traficava, ele traficava comigo. Aí o sócio morreu. Ele entrou na justiça, porque veio o inventário do José Antônio dos Guimarães. O José Gonçalves entrou na justiça dizendo que o José Antônio dos Guimarães ficou devendo dinheiro a ele, que ele queria o dinheiro. O juiz foi e mandou, o senhor fale qual é a origem dessa dívida. O José Gonçalves fez uma coisa que para mim, como historiadora, foi magnífico. Ele colocou tudo que chegava. No dia tal, chegou um navio tal, de Luanda, trazendo 380 volumes de mercadoria. Aí, no dia tal, chegou um navio vindo de Moçambique com 560 volumes de mercadoria. Ele fez uma lista enorme. O juiz já me deu uma dica que eu já tinha percebido ali, mas que chamou a atenção. O juiz determinou, não posso mandar pagar uma dívida que foi feita com o tráfico de escravos. Esses volumes de mercadoria eram seres humanos. E não pagou, a dívida não foi paga, José Gonçalves. Então, o processo foi muito importante, porque nesse momento que ele faz o que eu chamo de contabilidade do tráfico, ele diz qual era o navio, a data que chegou, quantos chegaram e de onde estavam vindo. Não temos mais o João, mas nós temos a quadrilha Não Deixamos Morrer. Temos artesanato, que eu amo fazer o artesanato.
que a gente faz. Quando vocês chegaram, eu estava lá cortando mercearia, sabe de Eu detalhe. vi. A trabalhar no meu artesanato, que eu não deixo de fazer. Mês passado, inclusive, a gente estava lá na aula de corte e costura, na Bela Formosa, aprendendo a costurar um pouquinho. A máscara deu tanto estabeleção para a gente, porque nós ficamos mais estabelecidos, sabendo que a gente estava fazendo algo para salvar uma vida. E foi a irmã que ajudou muito a gente a fazer ela. Eu aqui faço uma tapiocazinha, uma sola de amendoim. Quando parece a pessoa para querer uma oficina, eu vou lá, faço com o maior prazer. Eu me acho orgulhosa de hoje lutar pelo meu clube. Catão Maroeira, mas aqui não temos preguiça de fazer nada. Aqui as mulheradas que trabalham mais do que os homens, as militantes aqui, as mulheres. Então nós hoje aqui, nós catamos uma latinha, catamos maroeira, mas as mulheres todas se viram. Pega pronto uma pronta aqui, uma prantinha ali, mas nós estamos aqui. E é meu orgulho, é esse.